Olá, eu sou a Juliana Santos. E eu sou a Cláudia Oliveira, Esse é o Devaneio das Gatas, um espaço onde a gente reflete, viaja e devaneia em voz alta. um lugar seguro para sentir juntas e, em vez de fechar respostas, ampliar sentido e simbolizar experiências. Aqui cabem as nossas dúvidas, contradições e risadas. Somos duas psicólogas amigas e mulheres em travessia, conversando sobre o que nos atravessa por dentro, enquanto a vida acontece por fora. Se você chegou buscando presença, reflexão e um pouco mais de consciência no meio do caos, fica com a gente. Esse devaneio começa agora. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma semana para esse papo gostoso, né? Para a gente refletir, devanear, né? E aí, gata, tudo certo? Tudo bem? Tudo bom com você? Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Tá uma delícia fazer esse podcast com você e compartilhar essas coisas interessantes com essas pessoas, ajudando a refletir, se autoconhecer, Nos buscar uma ajudando vida também. melhor, nos ajudando. Em primeiro lugar, a gente reflete sobre tudo isso que a gente fala. Sim. Tudo é muito vivencial e, consequentemente, torna a psicologia algo mais acessível para as pessoas. Sim. E mais prático também, né? Porque apesar do que a gente fala aqui são reflexões baseadas no dia a dia, no nosso dia a dia dos atendimentos, né? Para que a gente consiga enxergar sentido e aprofundar o significado daquilo que acontece na vida e acontece dentro da gente. Eu acho que o tema de hoje conversa muito com isso. Qual o tema de hoje? A gente vai falar um pouco sobre crenças e aí a gente vai ver aonde que a vida vai nos levar hoje. Para onde que a gente vai puxar isso. A inspiração que eu trouxe foi uma citação do Mahatma Gandhi, para a gente compreender um pouco dos nossos olhares sobre isso. A citação, ela diz assim: as suas crenças se tornam seus pensamentos, os seus pensamentos se tornam suas palavras, as suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores, e seus valores se tornam seu destino. Profundo. E quando a gente vê, a vida acabou. Que pedrada, hein? É isso mesmo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e quando a gente vê, não dá mais tempo. Foi. 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 O grande objetivo é a gente perceber isso daqui o mais cedo possível. Então, Como é que as mas crenças... perceber, entendendo, assim, como é a nossa forma de lidar com o mundo, né? Porque a gente precisa perceber, inclusive, sobre as nossas percepções. Sim. E como é que as nossas percepções se formam? Porque as percepções nada mais são do que as nossas crenças, né? Percepção é aquele óculos que a gente bota para enxergar tudo. Sim. As pessoas, as situações. Como é que essas crenças se formam? Acho que é bem importante a gente trazer isso aqui. Como as crenças se formam? Um pouco, assim, do meu olhar nas minhas palavras e depois você traz do seu, né? Quando a gente nasce, até antes da nossa concepção, a gente já vem com algumas predisposições de funcionamento. E aí a gente nasce e é muito influenciado pelo nosso meio, a nossa família nuclear, os nossos principais cuidadores, porque são aqueles que prezam pela nossa sobrevivência, nos fazem nos sentir pertencentes, nos dão significado e valor para que a gente sobreviva, pertença e tenha uma função no grupo. E ter uma função no grupo ou pertencer está completamente ligado com sobreviver. Porque se eu não pertenço a um grupo, e às vezes não é o grupo biológico que eu nasci, mas precisa ser um grupo funcional. Se o bebê, a criança não pertence, ele não consegue sobreviver, porque a nossa espécie precisa de cuidadores até que a gente tenha autonomia. Só que esses cuidadores têm já hábitos, palavras,
comportamentos, e tudo isso vai influenciando a visão de mundo que a gente vai introjetando, que a gente vai colocando para dentro. Então, tudo aquilo que os nossos pais acreditam, que as pessoas da nossa família acreditam, que a nossa ancestralidade acredita, vão nos mostrando sobre o que é certo, o que é errado, sobre se a gente tem valor, se a gente não tem valor. Tudo isso vai ficando registrado na nossa psique como se fossem formatações do software que a gente vai desenvolver na nossa psique. Sabe? Como se fossem ali os aplicativos que a gente vai ter para funcionar. Instalando. Isso, instalando, e aí isso é a base das nossas crenças, né? Por exemplo, eu acredito que o mundo é um lugar amoroso e próspero, ou eu acredito que o mundo é um lugar hostil, injusto e inóspito? Isso vai fazer com que eu pense determinadas coisas, me comporte de uma forma, sinta de uma forma e tome determinadas decisões. É basicamente isso ali que a citação que a gente trouxe hoje diz. E a gente não tem muita ideia de que as nossas principais crenças a respeito de vínculos, a respeito de segurança, de confiança, elas são instaladas nos nossos primeiros anos da vida, com tudo isso aí que você falou. Por quê? A única parte do nosso cérebro que vem... Amei essa caneca. Parênteses. A única parte do nosso cérebro que vem pronta para este mundo é o tronco cerebral. E no tronco cerebral estão as nossas sensações. A gente percebe as coisas através do corpo. Não tem linguagem, não tem elaboração no tronco cerebral, elaboração de informação. Então, a única forma da gente compreender o mundo nesta fase da vida é através do corpo. Por isso que criança é tão literal, né? Por isso que criança fica tão doente, por exemplo, porque é mais sensível ao ambiente, por isso que é tão literal, porque ela está muito no vital. Nesses nossos primeiros anos, nós estamos basicamente no vital. A gente não está preocupado com amorzinho, porque a gente nem sabe o que é isso. A gente está preocupado com segurança. A gente está preocupado com suprir as nossas necessidades básicas de alimentação, de conforto, por exemplo. Então, a criança ela vai bebendo naquele ambiente informações que vão garantir mais ou menos a sua sobrevivência. Vai fazendo ela sentir se esse mundo é hostil ou ameaçador, como você falou, se é escasso ou abundante, se as relações, os vínculos são seguros ou não. Isso vai fazendo com que ela vá vivendo a sua vida baseada nesse referencial, porque é o único que ela tem. O que acontece é que, quando ela vai ficando mais ou menos se concebendo um indivíduo separado, se concebendo como um indivíduo, né? Porque até mais ou menos algum tempo da vida, a criança se percebe simbiotizada com a mãe. Aí, misturada, né? Misturada. A mãe e o corpo é a mesma coisa. O ambiente é a mesma coisa. Até determinado X tempo da vida, ela não sabe que ela não é parte do corpo da mãe, ela se entende ali junto. À medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai desfusionando, e aí ela vai se compreendendo um ser humano diferente. Aí, então, ela vai começar a fazer o seu caminho de individuação. Só que o seu caminho de individuação é atravessado por essas primeiras impressões básicas sobre a vida, sobre o mundo, sobre si, inclusive. E esse vai ser o pano de fundo, o óculos que ela vai botar para ler todas as outras coisas ali da vida. Olha que importante que é a formação das nossas crenças. Olha que básico que é esse ambiente ali primário que oferece para a gente os nossos primeiros referenciais. E aí, se eu entendo, por exemplo, que é a função básica aí da maternidade ser esse
ao mesmo tempo nutrir a vida, por exemplo, o papel biológico da mãe é nutrir a vida e ser esse útero psíquico da nossa vida também. Se essas minhas primeiras impressões, elas não são suficientemente boas, eu vou ter, provavelmente, lá na frente, quando eu ficar grandona, dificuldade de confiar nas relações. Ou eu vou fugir delas porque eu não vou confiar, ou eu, inclusive, posso projetar nelas a necessidade de que elas sejam a minha própria fonte de nutrição. A minha fonte de nutrição. Não fazendo aquilo que é imprescindível, que é a compreensão de que quando a gente fica grande, nós precisamos ser nossa própria fonte de nutrição. Não que a gente não beba do outro, a gente, sim, vai sempre beber, é impossível recolher as projeções todas, isso não existe. Ao mesmo tempo, é que eu posso fazer esse movimento, ou eu vou depender, achando que as situações e os outros serão sempre essa teta pronta que eu posso chegar ali né? O mundo é uma grande só teta, isso, né? E só isso. Ou eu não vou me vincular. Só que a gente sozinho vai pegar um dos nossos principais núcleos de dor, que é estarmos sozinhos. Né? Que tem a ver com isso que você falou, sobre o pertencimento. Então, uma das coisas que mais ameaça a nossa sobrevivência é a concepção de estarmos sozinhos. Porque somos seres mamíferos e os mamíferos precisam do grupo para sobreviver. Diferentemente de outras espécies que já são menos interdependentes. Nós somos completamente interdependentes. Biologicamente, fisiologicamente e afetivamente, né? Porque tudo isso se conversa. Né? Os nossos afetos, eles servem à nossa biologia e vice-versa. Então, é inerente ao ser humano desejar pertencimento. É uma premissa básica. Não temos como fugir daí. A gente tem escolha e manejo de como a gente vai pertencer. E às vezes isso pode ser um conflito, porque assim como a gente precisa pertencer aos grupos, a gente precisa pertencer a si mesmo. Então, como é que eu pertenço aos grupos e mantenho a minha autenticidade? É um pêndulo, isso oscila. Uma hora eu vou ter que ceder para um lado, outra hora eu vou ter que ceder para o outro, porque isso precisa se conversar. E pertencer a si mesmo tem a ver com a tal do narcisismo da infância, que precisa acontecer, né? A questão lá de a criança, em algum momento, ela vai precisar ser a principal escolha, o centro das atenções, para que ela vá se entendendo um ser humano de valor. De valor. Que está liberado, que se autoriza a ser no mundo. Então, isso vai precisar acontecer lá atrás. Para que eu, devagarinho, vá criando estruturas sólidas de existência. Sim. É bem a base da psicanálise isso, né? E a psicologia analítica também conversa um pouco com isso. O processo de formação do nosso ego, né, ele é narcisista. E aí precisa a gente ser. Também porque ele é estruturante, né? O narcisismo primário, ele estrutura o núcleo do nosso ego, que é como se fosse a casa da nossa psique. E essa casa, ela precisa ser, ao mesmo tempo, forte e flexível. Ela precisa ser estruturante para dar conforto e segurança para essa psique se desenvolver, né? E aí eu enxergo um pouco essa questão do narcisismo como um espectro. Horas a gente está lá em cima e um pouco no exagero, só que a gente também não pode ficar ali no espectro vazio, ali no zero, porque senão a gente não se pertence, não tem autopreservação. Eu preciso ser o centro da minha existência e, ao mesmo tempo, eu preciso ter alteridade e empatia
para sair do centro um pouco para que o outro ocupe o centro, né? Tipo assim. Exato. Que a gente vai fazer isso conforme a gente vai amadurecendo enquanto pessoa. Mas lá na infância não vai existir essa parte. Vai existir essa parte só minha, egocêntrica, porque eu preciso construir bases sólidas para minha existência. À medida que eu vou amadurecendo como indivíduo, eu vou entendendo que eu não sou o centro das atenções, mas que tá tudo bem, porque eu não vou sucumbir. Eu já sei que eu existo, eu já tenho autoridade. Eu não deixo de Então, existir quando o outro não me vê ou não me valida. E aí eu vou também, na alteridade, entender que o palco às vezes é do outro e tá tudo certo. A questão é que se eu não tenho essa base sólida, eu vou estar sempre fusionado com qualquer coisa. Misturado com todo, né? Tudo. Não tenho nenhuma base de autenticidade, porque não me foi possível construir isso. Mas é possível agora? Sem dúvida que é. Mas eu vou precisar sentar na cadeira e ter paciência, olhar para mim diante do espelho, me confrontar, olhar para minha história, olhar para o meu sistema todo de crenças, e aí, devagarinho, e olhando e refazendo esse jardim. Então, isso que você falou, né, do sistema de crenças. Assim, a gente tem a nossa primeira camada ali de crenças na infância e mais do que a gente introjetou. E aí a vida vai acontecendo. E aí ela vai confirmando ou desconfirmando algumas crenças. Então, à medida que a gente vai vivendo as situações e dando significado para elas, imprimindo elas dentro de nós, a gente vai reforçando essas impressões, né? Olha a palavra, né? Essas impressões, aquilo que eu tenho impressão e aquilo que eu imprimo dentro de mim. E aí isso vai reforçando o tamanho e a profundidade de determinadas crenças. Crenças positivas e estruturantes e crenças negativas e limitantes também. Só que aí a gente vai crescendo, se desenvolvendo, tomando as nossas escolhas, e aí a gente vai percebendo certas crenças estão coerentes com o que eu estou escolhendo e desejo para minha vida a partir de agora? Sim, beleza. Se não estão, opa, aí é um conflito interno. Por quê? Se aquilo que eu acredito não está caminhando em conjunto com o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu quero e o que eu faço, Olha só, tá aí uma dica para quem está nos escutando. Fica assim, ó, para todo sempre essa dica para a sua vida assim eterna. Toda vez que alguma conclusão acontecer na sua cabeça a respeito de situações, circunstâncias, pessoas, etc., você pode pensar: este pensamento me fortalece ou me enfraquece? É um bom ponto de partida para qualquer coisa. Ele me protege ou ele me limita? Sabe? Ele me auxilia ou ele atrapalha? E isso é muito situacional e subjetivo. Né? Ele muito está a favor interna. Ele está a favor da vida ou ele é autodestrutivo? Porque isso me ajuda muito a ter essa conversa honesta comigo mesma. Então, sei lá, eu tô com um chefe lá e esse chefe sempre me dá na cabeça. Sempre acontece alguma coisa. E aí eu vou concluindo coisas ali. Essas conclusões que eu fico, assim, remoendo, né? Quase que muitas vezes uma masturbação mental, de que aquilo fica. Essas coisas, elas me fortalecem ou elas me ferem? De onde vem? O que isso conta sobre mim? Quando eu me sinto assim, vem de quais pensamentos? Porque eu posso entender que, pô, esse cara quer me ferrar. Esse cara quer me ferrar? Eu sempre penso que as pessoas querem me ferrar. Eu me sinto injustiçada diante das figuras de autoridade, por exemplo. O que acontece quando alguém faz com que eu me sinta inferiorizado, invadido, violado? E aí, na terapia, a gente vai entendendo esses padrões de crença, né?
Porque acho que um caráter, assim, muito importante também para a gente perceber quais são as nossas principais crenças são as generalizações, né? As crenças fazem a gente ter essa visão cristalizada, eu coloco esse óculos de injustiçado, de os outros querem me ferrar, e aí eu vou dando esse significado para tudo que vai acontecendo. E às vezes é verdade, às vezes não é bem assim. E às vezes, mesmo que seja verdade, beleza, eu preciso enxergar de outras formas para que eu encontre outras maneiras de lidar com isso. Sem excluir aquela realidade, mas ampliando a minha visão. Eu sempre acho que é verdade, é sempre verdade. Uhum. Por quê? Porque a forma como eu vejo o mundo é a minha verdade. Sim. Toda verdade é verdadeira. Uhum. Sim. Mas ela não é absoluta, né? E às vezes a generalização da crença faz a gente ficar lá agarrado naquela verdade absoluta. Ela é absoluta para mim. A questão é como é que eu cheguei nessa verdade? Por que essa é a minha verdade? Como é que ela se construiu? E aí eu vou precisar de coragem para falar, pô, isso aqui é um padrão, eu sempre vejo a vida dessa forma. Eu sempre lido com as figuras de autoridade dessa mesma maneira. Nos relacionamentos com os homens ou com as mulheres, eu sempre acho que vão me passar a perna. E aí, é só olhando para a construção disso é que eu vou ser capaz de desconstruir isso. Sim. Não tem outro caminho. Sim. E por que o outro pode... E com isso eu não estou dizendo que o outro... então você está dizendo que o outro nunca está errado ou que o outro nunca me faz mal. Não, não é nada disso. A questão é se eu estou mais sensível a isso diante deste comportamento do outro, eu vou ter que olhar para mim. Por quê? O único botão que eu consigo mexer é o meu. Não consigo mexer no botão do outro. Se eu tenho um chefe escroto, eu não vou conseguir mudar essa pessoa. Ela vai continuar sendo escrota. A não ser que ela queira mudar também. O único botão que eu mexo é o meu próprio. Sim. E aí você falando isso abre duas abas assim na minha cabeça. A primeira delas é como é que é o processo da nossa investigação para entender esses padrões, as crenças no trabalho do consultório. Isso já aconteceu antes? Quando isso aconteceu? Quando você se sentiu assim? E aí a gente vai montando essa linha do tempo dessa história, né? Dessas vivências e dessas recorrências, até que a gente vá conseguindo aprofundar para, com sorte, a gente chega ali nas situações mais raízes, talvez, digamos assim, e aí meio que a gente consegue se perguntar assim, diante dessa situação que aconteceu, o que você acreditava antes e o que você passou a acreditar depois disso, diante do que te aconteceu? Porque essas generalizações e essas crenças, elas são mecanismos de defesa necessários para nos proteger dos traumas. Então, sei lá, eu vivi uma situação de abandono, né? Uma ou algumas vezes. E a partir daí eu comecei a pensar, eu vou abandonar os outros primeiro, porque eu não posso confiar em ninguém, porque aí eu não vou sofrer. E aí eu não consigo me vincular mais, né? Então, algo ali que estava a serviço de uma proteção, uma preservação, fere, é autodestrutivo e limita. Então, a gente vai ter que trabalhar isso ao mesmo tempo para acolher aquela dor, daquela vulnerabilidade, daquele trauma, e introduzir outros recursos e outros elementos que ajudem a fortalecer para reimprimir, ressignificar aquela crença, aquele padrão, aquela generalização. Bem simplinho, né? A lógica é simples, mas o trabalho é complexo. O trabalho é complexo, completamente, né? Porque eu não acredito, sinceramente, em um negócio que simplesmente eu vou estalar o dedo e aquilo ali vai... Não. São camadas. As coisas, geralmente, elas são construídas em camadas. Sim. E até porque uma crença apoia a outra, que apoia a outra, que apoia a outra, que apoia a outra. Por isso que a gente fala em sistema de crenças. E aí, o sistema de crenças, ele também forma a nossa personalidade, a nossa identidade.
E acho que outra aba que tinha aberto aqui na minha cabeça foi assim também, desse exemplo que você trouxe do chefe. Essas situações com recorrência, tanto elas formam as crenças, como elas estão a serviço da ampliação da nossa consciência. Então, elas vão recorrendo e acontecendo, os desafios da vida vão acontecendo, porque inconscientemente a gente cocria essa realidade. Nesse sentido, a gente vive exatamente as situações que a gente precisa viver para que a gente lide com elas, as elabore, as integre e amplie a nossa consciência. Não num sentido mágico, místico, de onipotência, poder, eu sou capaz de cocriar a minha realidade. Não, porque isso é a ideia do ego. Ego não cria realidade nenhuma. Ego é uma parte da nossa psique. A gente precisa do foco e da consciência do ego para que a gente vá tomar decisões, escolhas e faça comportamentos. Mas o que a maior parte do nosso comportamento, do nosso sentimento e do nosso pensamento, elas são assim, mobilizadas pelo nosso inconsciente. O nosso inconsciente representa 95% da nossa psique. Você queira ou não queira. Não. Você funciona assim. A nossa consciência é 5%. E essa realidade de que a gente atrai exatamente as situações que a gente precisa viver nessa existência é a realidade mais dura de aceitar. Puta merda, total. Porque acho que a maioria das pessoas não consegue, inclusive, chegar nisso, sabe? Vão se sentir muito injustiçadas diante da vida por viverem X situações. E quando a gente diz isso, que eu atraio, a gente não está dizendo que essas situações, elas são... Não está banalizando situações de sofrimento, muito pelo contrário. Mas é entendendo também, dentro de uma lógica junguiana, que a nossa vida, ela está dentro de uma lógica de sentido que transcende a materialidade das coisas. Sim. Dar sentido para o sofrimento e dar sentido para a vida também, dar sentido para o bom. E isso é uma crença estruturante. Mas Exatamente. se eu fui criada numa casa onde tudo é caótico, desorganizado, ninguém tem autorresponsabilidade, ninguém é coerente, ninguém faz o que falou, sabe? Ninguém cumpre o que prometeu. Pronto. Eu vou ter diversas crenças de que a vida é caótica, sem sentido. Né? Não enxergar sentido em nada é uma crença do meu sistema. Que foi construído, óbvio, em cima de experiências, e sofrimentos, e, assim, histórias, etc. Bem viagem aqui da minha cabeça, né? Tudo é crença, né? Porque, assim, tudo aquilo que a gente está falando aqui também é com base em hipóteses, teorias, coisas que os outros pensaram, que os outros criaram, vozes da nossa cabeça e etc. Beleza. Fazem sentido pra gente. Fazem sentido pra gente. Ou pode ser que, sei lá, quando a gente não estiver mais aqui, ou em algum momento da vida, a gente descubra que bullshit, tudo isso que a gente tá falando é merda, não faz sentido nenhum. Pra que eu vou acreditar nas coisas, sabe? Ainda assim, faz sentido. Por quê? Se é aquilo, isso me mobiliza, isso me fortalece, isso me estrutura, isso me faz ter sentido de valor para mim, para o presente e para o futuro, e respeito ao passado, beleza, isso aí é apoiador. Então, trabalhar as crenças não é trabalhar verdades absolutas enraizadas. Até porque, às vezes, a gente vai trabalhar uma crença que daqui a pouco ali na vida, a gente vai precisar flexibilizar um pouco ela para que ela não seja outra prisão mental. Então, crença não é verdade absoluta, mas é uma generalização momentânea, digamos assim, mais ou menos permanente, que a gente tem que com algum sentido. A minha crença sempre vai ter algum sentido. Então, naquele momento, tem um sentido eu me comportar, eu pensar. Isso. Ela funciona para quê, né? Mas aí a gente vai ficar observando.
eu vou viver para me proteger, me preservar da dor, ou eu vou viver para que eu desenvolva confiança em mim e na vida, para que eu me arrisque com autopreservação? Porque viver se protegendo e evitar a dor é diferente de viver com alegria. Por isso que a gente fala, o ego precisa ser estruturante, não estruturado, porque aí senão ele vai ser rígido, fechado. E quando a gente fala também, né, de sentar nessa cadeira e conseguir se olhar com honestidade, é também uma vivência, uma compreensão de que, às vezes, na nossa sociedade, eu me incomodo muito com essa busca desenfreada de bem-estar, porque não existe uma vida plena de bem-estar. É possível viver com bem-estar, mas também, eu acho que uma compreensão muito válida é que a nossa vida, eu não vou alcançar esse bem-estar pleno, e que o autoconhecimento, por autoconhecimento, eu entendo a compreensão de que a vida, ela é uma dança harmoniosa entre alegria e sofrimento. Eu vou viver essa alegria, mas eu também vou viver muitos sofrimentos que fazem parte da nossa existência. O sofrimento é inerente à nossa existência desde sempre. E que as coisas todas, elas coexistem dentro de nós. Existe a alegria e existe a dor. Podem coexistir ao mesmo tempo. Pessoas que passam por experiências de sofrimento absurdas, ainda assim elas podem continuar vivendo e expressando alegria, ainda que as suas dores sejam dilacerantes. Sim. Essas coisas podem existir dentro de nós. E quando a gente fala de autoconhecimento, é encontrar esse jeito de harmonizar essas coisas todas dentro de nós. Essa aqui é a minha história. A minha história da construção desse sistema de crenças é assim. Puxa vida, eu gostaria que ela tivesse sido tão diferente. Eu gostaria de ter tido coisas mais positivas, talvez. E aí, eu vou rasgar e jogar no lixo? Isso não nos é possível. Como é que eu vou buscar recurso para entender que é possível viver com tudo isso? Com essa história aqui, que é sofrida, mas que, ao mesmo tempo, ela pode encontrar novas maneiras de expressão. Então, nós somos esse complexo de coisas, né? E aí é interessante também usar a palavra complexo, né? Porque quanto mais eu vivo determinadas situações e elas ficam vivas dentro de mim, elas se tornam complexos autônomos dentro de mim e elas operam e elas tomam aqui a minha consciência, certo? E aí, o que eu acho que assim, não quero dizer dica, né? Mas assim, uma bússola que a gente quer deixar hoje para vocês é: se observem conforme as suas generalizações e as suas repetições. Quais são os pensamentos que mais recorrem dentro de mim? Quais são as conclusões que eu mais tiro sobre mim, sobre os outros ou sobre o que me acontece? Escreve no papel. Vai fazendo um brainstorm ali, né? Vai fazendo algumas anotaçõezinhas, porque isso vai dando um direcionamento. E aí, depois que faz isso, olhar, isso aqui que eu tô pensando, isso fortalece, ajuda, ou impede e atrapalha de que eu vá atrás de construir meus objetivos? Vou dar um exemplo, bem recorrente. Mulheres pensam o que repetidamente sobre homens? Mulheres que estão em busca de construir relacionamentos. O que eu tô pensando sobre o masculino? O que eu tô pensando sobre mim? O que eu tô pensando sobre relacionamentos? E não tô dizendo que muitas vezes as situações da vida e as repetições não justificam seus pensamentos e suas generalizações. Sim. Tá difícil. Mas, não vou falar que é fácil.
Mas o que você está revivendo e o que a vida está querendo te mostrar sobre você, sobre os padrões que você está atraindo para sua vida. Você está atraindo esses homens e essas situações para reforçar essas crenças que você tem, para que você permaneça ali ferida e sentida. E aí, no que você precisa acreditar sobre você e sobre o outro, para que você se fortaleça e você também se coloque e esteja aberta e disponível para aquele relacionamento ou aquela vida que você quer viver. Porque aí a gente está falando de cocriação num sentido simbólico e ao mesmo tempo prático. E isso vai mexer em muitas camadas profundas e vulneráveis, porque, de novo, as situações vão acontecendo, vão se repetindo e vão ferindo as mesmas feridas. Sim. Travou aqui um pouquinho, não sei se travou aí, Ju. Travou para mim também. Tá. Agora Vamos voltou. ver se voltou. Qualquer coisa. É. Portanto, se eu quero um boy emocionalmente disponível para mim, eu preciso também estar emocionalmente disponível para ele. E muitas vezes eu acho que eu estou, mas eu não estou, porque eu estou presa em tantas outras coisas. E se eu estou projetando a dor da minha criança, eu vou falar o que eu falo para as minhas crianças: criança não namora nem de brincadeira. Eu vou ter que ficar adulto para aí então me relacionar com o outro. Porque o relacionamento é muito isso. Eu preciso estar aberto, emocionalmente disponível, e isso vai me atravessar, isso vai me vulnerabilizar, isso vai me fragilizar, mas é só nessa troca que tem toque. Porque vestindo uma armadura, ninguém se toca, ninguém se relaciona. E aí, à medida que eu vou sendo atravessada e me relacionando, eu cuido daquilo que me imobiliza. Porque não é papel do outro ser um cavalheiro, príncipe encantado que vai me salvar das mazelas da minha existência. Exato. E isso tanto para o feminino quanto para o masculino. Senão a menininha vai ficar buscando o papai e o menininho vai ficar buscando a mamãe nas relações. Vale dizer que a gente os contos de fada para entender que o príncipe que chega no cavalo branco é a nossa própria parte masculina que precisa nos tirar da torre. O príncipe no cavalo branco, minha gente, é o nosso próprio masculino, é a nossa própria energia masculina. É essa própria energia quem nos resgata. E geralmente a gente projeta isso. Bom, temas para outros episódios. Mas vale dizer. Acho que já fez bastante sentido, e aí se observem, reflitam e percebam o quanto que os nossos pensamentos influenciam nas nossas repetições e o quanto que a vida ela está a serviço de que a gente se enxergue cada vez mais e mais profundamente. Espero que tenha feito sentido e que ajude a colocar luz no caminho de vocês. Ai, travou de novo. Travou aqui de novo. Espero que sejam corajosos para olhar para esse sistema de crenças e entender que a nossa percepção a respeito da vida, ela pode ser sempre consultada, não é fixa, não é rígida, e que olhar para isso é um direito nosso. Gozem do direito. Isso aí. Um beijo para você. Beijo, gata. Gratidão. Até semana que vem. Até para você que está nos ouvindo. Sigam o nosso podcast, vão lá nos 3 pontinhos, logo quando vocês abrem a página do aplicativo, e não deixem de nos avaliar, isso é muito importante. Um beijo e até a próxima. Até. Boa semana. Boa semana.